1 Reis, capítulo 11, versículo 41. Reis 11:41. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: quanto ao mais dos atos de Salomão, e a tudo quanto fez, e a sua sabedoria, porventura não está escrito nos livros dos feitos de Salomão? E o tempo que reinou Salomão em Jerusalém sobre todo Israel foi de 40 anos. E adormeceu Salomão com seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. E Roboão, seu filho, reinou em teu lugar. Feche os seus olhos. Querido Deus, Pai maravilhoso, nós estamos aqui desejosos da Tua direção, Pai. Então use esse Teu humilde servo, Senhor, para ser boca de Deus na terra. Pai, eu sou apenas instrumento. Um instrumento sem as mãos daquele que o toca, nada pode fazer. Eu preciso que o Senhor fale através de mim com o Teu povo agora, Deus. E que eles recebam uma direção do alto. E que eles saiam daqui verdadeiramente alimentados espiritualmente, declarando: boa é essa palavra. Pai, ordena a Tua bênção, que nós pedimos agradecidos em nome de Jesus. Podem sentar, queridos, glorificando e exaltando ao Senhor. Amados irmãos, Salomão, o homem mais sábio que já habitou nessa terra, o homem mais rico, morreu, reinou por 40 anos. Foi um reinado muito próspero, foi um reinado onde o povo de Israel não passou necessidade. Porém, a Bíblia vai declarar para nós que foi um reinado, apesar de toda a sua riqueza, de árduo trabalho, onde as pessoas tinham que se entregar demais para manter toda aquela riqueza, manter toda aquela glória. Por isso que eu declarei aquele dia, nós declaramos: eu quero dinheiro, eu quero ser rico, eu quero ser milionário. Mas a nossa visão sobre isso é deturpada quando a gente acha que o milionário fica só viajando, o milionário fica só curtindo a mansão e a piscina, o milionário fica só desfrutando de banquetes. Não, irmãos, o milionário trabalha muito mais que a gente para continuar mantendo seus bilhões. Então o reinado de Salomão foi um reinado de muito trabalho, de árduo trabalho. E a Bíblia declara que ele morreu. Depois da sua morte, o seu filho Roboão passa a reinar. E o povo se junta em Siquém, junto com Jeroboão, o homem que havia fugido da presença de Salomão para o Egito, porque Deus havia liberado uma promessa sobre Jeroboão, que ele seria rei de Israel, que ele seria rei sobre 10 partes de Israel. Porque a partir de Roboão, o reino agora é dividido. Por que o reino foi dividido, pastor? Porque Roboão não deu ouvidos às pessoas certas. Roboão não selecionou sabiamente os seus conselheiros. A Bíblia vai declarar que Salomão tinha conselheiros. Irmãos, isso me chama a atenção. O homem mais sábio da terra não tomava decisões sozinho. O homem mais sábio da terra não falava: eu sou a autoridade, eu executo e faço o que eu bem entendo. Não, ele buscava conselheiros. Ele buscava ouvir outras pessoas, para daí então tomar uma decisão. Eu estava vendo o Tiago Brunet falando algo sobre isso, os conselheiros da vida dele. Pessoas sábias, pessoas inteligentes, pessoas entendidas, mas que entendem a necessidade de que outros também os instruam. Isso se chama, irmãos, humildade. Só quem tem humildade se permite ser instruído. A Bíblia fala que quando nós corrigimos o tolo, ele se levanta contra nós. Quando nós queremos exortar o tolo, ele se torna o nosso inimigo. Mas quando você corrige o sábio,
E tem um amigo meu que ele pratica luta há anos e anos e anos e anos. Desde quando eu conheço ele, eu só vejo vídeo dele lutando. É capoeira, Muay Thai, boxe, tudo que vocês imaginam. O menino é fera, UFC, jiu-jitsu, tudo. E aí ele chegou para mim e falou: Vitão, quando você for dar soco, movimenta mais o teu quadril. Ok, eu fui praticar de novo boxe e aí apliquei o que ele ensinou. Apliquei o que ele ensinou, filmei, mostrei para ele. Ele falou: nossa, Vitão, a evolução foi muito rápida. Eu falei: é porque eu não endureço meu coração quando eu estou ouvindo alguém que é mais sábio do que eu. Nessa área, esse rapaz entende muito mais do que eu. Então eu sou convidado a abrir mão de todo orgulho, de toda soberba e acatar a direção que ele está me dando. E quando nós simplesmente nos abrimos, acatamos e aplicamos, o resultado vem, e vem de forma rápida. Pablo Marçal estava fazendo um desafio de alcançar uma estética. Então ele se aproximou do Renato Cariani, do Balestrin, que são homens hoje muito requisitados na área da musculação. E ele estava lá na academia, chegou a hora dele se alimentarem. E toda pessoa que se dedica muito a isso leva a marmita para cima e para baixo, irmãos. A pessoa, você fala: vamos num restaurante, vamos. Você começa a comer pizza e ele tira a marmita de batata doce e frango. Eles são muito dedicados, muito dedicados. Disciplina num nível altíssimo. Então daí Pablo Marçal sentado ali naquela mesa, a rapaziada começou a pegar colheres e comer. O Pablo Marçal pegou um garfo e uma faca. E ali eles falaram: não, Pablo, aqui a gente não está focado em degustar a comida, a gente está focado em ingerir o nutriente o mais rápido possível. O Pablo Marçal, por mais sábio que é, sem questionar, simplesmente abandonou o garfo e a faca, pegou a colher e começou a comer. E aqueles homens ficaram impressionados, falaram: nossa, geralmente as pessoas resistem. E aí ele falou: não, dessa área vocês entendem mais que eu. Então eu sou convidado a simplesmente abrir mão do meu achismo para catar a direção que você está me entregando. Irmãos, isso chama humildade. Porque hoje eu sou professor, aliás, sou professor há muito tempo. E eu vejo pessoas sem humildade se achegando, e é difícil de lidar, irmãos. A pessoa está fazendo errado, você explica. A pessoa é muito cheia de si, ela fala: não, eu vou continuar me exercitando dessa maneira, fazendo desse jeito. Descartando toda a minha bagagem de quase 20 anos de musculação. De bobeira se lesiona, de bobeira atrasa os seus resultados por falta de humildade, por falta de dar ouvidos a uma pessoa mais sábia. Se eu chegar do lado da irmã Nani e falar: pastor, vem aqui, nós vamos fazer um doce para vender na igreja, você vai me ajudar, amém, irmão? Vamos lá. Ali eu não sou o pastor, ali eu sou o ajudante. E eu vejo homens sábios tomando essas posições, irmãos. O pastor Luiz foi meu aluno na academia. O pastor Luiz, eu sempre bati continência para ele, mas na academia ele não batia de frente comigo. Ele não se levantava como uma autoridade, porque ele reconhecia a minha autoridade na academia. Irmãos, isso chama sabedoria. A palavra de Deus que nós abrimos aqui é: pelo fruto você conhece a árvore. Então, se você sabe que aquela pessoa é sábia na direção daquilo que ela está te entregando, simplesmente abandone tua posição e acate a direção que ela está entregando. Se é na área das finanças, pelo fruto conhecereis a árvore. Como é a vida financeira dessa pessoa? Está devendo para Deus e o mundo e quer te ensinar a administrar seu dinheiro? Faz sentido? Não faz sentido nenhum, né, irmãos? Então a gente tem que observar quem são as pessoas. Essa pessoa quer me dar um conselho de casamento, mas o casamento está arrebentado. Já está no terceiro, quarto, quinto casamento, traição e tudo mais. O que essa pessoa vai te aconselhar? E por mais absurdo que pareça eu falar isso: pastor, mas isso é óbvio. Mas por mais óbvio que seja, uma pessoa chegou para mim e falou: destruí meu casamento. Como você conseguiu fazer isso? Dei ouvidos aos meus amigos do trabalho que são solteiros. Comecei a achar minha vida de casado muito ruim.
terminei com meu marido, saí com outra pessoa, e agora tentei voltar com meu marido e ele não me aceitou mais. Pessoa que era crente, irmãos, pessoa que andava nos caminhos do Senhor, mas que foi dando ouvidos, deixando aquilo entrar no coração. A academia é um ambiente muito mais mundano do que espiritual, irmãos. Às vezes eu tento inserir alguma coisa ali. Então, quanto eu tenho que filtrar os meus ouvidos para não começar a aceitar? Porque eu não estou falando de um dia, eu estou falando de um mês, um ano. Só na elite eu estou desde 2016. Ai de mim se não andar vigilante, irmãos, porque só Deus sabe o que eu já estudei. Só Deus sabe nas rodas de conversa que eu já estive, onde eu tive que tomar a decisão: ou eu dou ouvido para essa galera, ou eu me posiciono como crente e saio fora. Ou eu me posiciono como crente e me imponho se preciso for. Nós temos que estar ligados, atentos, porque Satanás não tem pressa. Ele não tem pressa. Um seriado pregando algo contrário. Sabe o seriado que nós começamos a assistir meia-noite para as 5 da manhã? Um episódio atrás do outro, porque está legal, está gostoso, está se alimentando. Aquilo ali vai começar a ludibriar a sua mente, mudar a tua percepção sobre as coisas. Pastor, você está falando para não fazer? Não, irmãos, pode fazer, mas com sabedoria. Salomão declara em Eclesiastes: me entreguei ao vinho com sabedoria. Ele estava falando que ele não estava vagando, fazendo as coisas aleatoriamente, ele estava buscando conhecimento, sabedoria. Quando eu assisto um filme no mundo, ontem mesmo eu assisti a trilogia do Matrix de novo. Quando eu assisto um seriado, eu gosto também, assisto também, mas eu começo a perceber os dardos inflamados do maligno que começam a vir como setas para a nossa vida. Então filtre os teus ouvidos, músicas mundanas. Às vezes começa ali, aos poucos, te encontrar, te cativar. Daqui a pouco você está subiando, está batendo o pé, está sacudindo o corpo, e começa a aceitar aquela letra maldita na sua vida. Filtrar os teus ouvidos, buscar bons conselheiros, amém? Pastor, o que tudo isso tem a ver com Roboão? A Bíblia vai declarar que Jeroboão se reuniu com o povo em Siquém para ter com Roboão, para falar com o rei, o novo rei. Foram se colocar à disposição do rei. Mas quando é uma autoridade tola, irmãos, essa autoridade começa a trazer problema para o teu povo, problema para os teus subordinados. Então, quando eu exerço a autoridade, eu preciso olhar para dentro de mim e ver se eu estou sendo uma boa autoridade. Eu tenho essa preocupação constantemente, irmãos. A Bíblia declara em Efésios: vocês que estão em autoridade, tratem os seus com amor, com zelo, com carinho, se recordando que o teu Deus também é o Deus deles. E se você for uma pessoa injusta, uma pessoa que quando está na autoridade se torna ignorante, grosso. Já ouviram aquela frase? Quer conhecer a pessoa, dê poder a ela? Subiu um degrauzinho, mudou. Subiu um degrauzinho, agora subiu para a cabeça. Ah, miserável homem que sou. Quebra o meu orgulho, eu quero descer. Tem que tomar cuidado, irmãos. A soberba, o orgulho. Roboão se encheu de si mesmo. Agora eu sou o rei. Agora eu mando e desmando. Eu sou a autoridade. Roboão tirou a faixa de sabedoria do teu pai, não aprendeu nada com Salomão e colocou uma nova faixa sobre nova direção. Agora esse reino vai para frente. Meu pai não sabia o que estava fazendo. Agora sim, isso aqui vai dar certo. E o povo falou: Roboão, estava difícil para nós, o seu pai estava pesando muito a mão sobre as nossas vidas aqui. Como será o teu reinado? Roboão falou: me dê 3 dias. Me dê 3 dias para trazer uma resposta para vocês. E o povo se foi. Roboão foi ter com os conselheiros do teu pai.
Irmãos, será que os conselheiros de Salomão eram homens sábios? Misericórdia, esses homens deveriam ser fora da caixinha total, não? Amém. Vamos para o versículo, para não ficar só nas minhas palavras. Versículo 6 de 1 Reis, capítulo 12 agora. E teve o rei Roboão conselho com os anciãos que estiveram na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: como aconselhais vós que se responda a este povo? Versículo 7: e eles lhe falaram, dizendo: se hoje fores servo deste povo, e os servires, e respondendo-lhes, lhe falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Irmãos, olha o conselho desses homens. Roboão, sirva a esse povo. A Bíblia declara: você que quer ser o maioral, sirva a todos. O reino de Deus é o contrário do mundo. No mundo, quem é autoridade manda. No reino de Deus, quem é autoridade serve. Quem é autoridade se diminui. Quem é autoridade se esvazia para ser bênção para os seus. Assim fez nada mais, nada menos do que Jesus Cristo. De maneira nenhuma lavarás o meu pé, Senhor. Jesus declarou: a única maneira de você ter parte comigo é eu te servindo. Sirva, ame servir, ame ser servo. Não custa, irmãos, e é tão gratificante, é tão prazeroso, é tão gostoso. Quando você serve, você recebe endorfina no teu organismo, um hormônio que dá prazer, dá satisfação. Num gesto simples, irmãos, você vê algo maravilhoso. Hoje eu vivi isso, fiz um gesto simples. Não vou declarar aqui, mas aquilo foi tão grandioso diante do que eu recebi, que, irmãos, eu vou falar para vocês, é maravilhoso demais, é bom demais ser servo e ter amor em servir, né, irmã Suzy? Está aí nossa diretora do diaconato, sempre se entregando a servir. Não que outros não estejam, mas a irmã Suzy tem se destacado, tem sido diferente. Não te exaltando também, tá, minha irmã? Mas é a obra que Deus está realizando na tua vida, minha irmã. E se você continuar debaixo das asas dele, está feito. Nós temos que ser extraordinários, irmãos, fazer mais do que nos é pedido. E isso é para o Senhor, não é para a gente, não é para o pastor. Não, esquece isso. E não é na igreja, é em todo lugar, no trabalho, no casamento. É aprender a amar, ser servo. E essa foi a direção deles para Roboão. Então, versículo 8: porém ele deixou o conselho que os anciãos lhe tinham dado, e teve conselho com os jovens que haviam crescido com ele, que estavam diante dele. Roboão olhou aquela opinião dos conselheiros do pai. Talvez ele falou: esses velhos são careta demais. Eu vou trocar ideia com os meus amigos que eu brinquei de esconde-esconde, joguei bolinha de gude, soltei pipa. Aquela rapaziada assim que me entende. É uma ótima palavra para pregar para os jovens, irmãos. Eu amo essa palavra pensando em culto de jovens. Uma ótima palavra. Jovens que não dão ouvido a anciãos, não dão ouvido às pessoas mais velhas, ouve os seus amigos. Quem aqui já entrou enrascado por ouvir um conselho errado? Só eu, só o pastor fez isso? Aonde eu estava com a cabeça de dar ouvido para essa pessoa, meu Deus? Filtre bem os teus conselheiros, amém? Aleluia. Versículo 9: e disse-lhes: que aconselhais vós? Respondamos a este povo que me falou, dizendo: alivia o jugo que teu pai nos impôs,
Versículo 10, 1 Reis 12. E os jovens que haviam crescido com ele lhes falaram, dizendo: assim dirás a este povo que te falou: teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo, mas tu o alivia de sobre nós. Assim lhes falará: meu dedo mínimo, olha que conselho sábio, é mais grosso do que o lombo do meu pai, sangue do cordeiro. Chega para o povo e fala: vocês estão vendo o tamanho do meu dedinho? Se vocês acharam que meu pai foi ruim, aguarde, vocês vão ver o que espera vocês. O meu dedo é mais grosso do que o lombo do meu pai. Eu vou engrossar o caldo, eu vou subir a régua de medida. Se vocês acharam que estava ruim, se prepara. Versículo 11: assim que se meu pai vos carregou de um jugo pesado, ainda eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Jeroboão ouviu o conselho de que, irmãos? Dos anciãos ou dos amigos dele? Dos amigos. Ouviu o conselho daqueles meninos honestos de entendimento. A Bíblia declara que Moisés estava completamente perdido como governar aquela grande multidão que ele levou para o deserto. Então teu sogro Jetro teve a abertura para dar um conselho ao seu genro Moisés. E ele falou: olha, forme líderes de pequenos grupos, de 50, de 100, e ao invés de você tratar com o povo, você trata com os líderes. Foi um conselho maravilhoso, foi um conselho que organizou a congregação, foi um conselho que trouxe crescimento. Mas um conselho errado, irmãos, traz grande problema e devastação. Vamos ver a consequência disso? Versículo 16, 1 Reis 12:16. Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhes dava ouvidos, tomou-lhe o povo a responder, dizendo: que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé. As tuas tendas, ó Israel, provê agora a tua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. No tocante, porém, aos filhos de Israel, que habitavam nas cidades de Judá, também sobre eles reinou Roboão. Ali, as 12 tribos de Israel se dividiram. Ficou com Roboão 2 tribos, se eu não me engano, a de Levi e a de Judá. E ficou com Jeroboão as outras 10 tribos. Ia tentar declarar as 10 agora aqui. Eu até sei e decorei, irmãos, mas para não fazer vergonha, eu vou deixar para lá agora. As outras 10 tribos ficou ali com Jeroboão. O reino foi dividido. Chegou ao ponto de Roboão formar um exército para partir contra as 10 tribos que estavam com Jeroboão. Só foi barrada essa guerra porque Deus declarou: não faça guerra entre esses povos. E ali foi acalmado os ânimos de tudo aquilo que estava acontecendo. Mas, irmãos, essa atitude de Roboão custou muito caro, muito caro.
começou a fazer pior do que Saul, Davi e Salomão junto, e Roboão também. Porque como ele não tinha o lugar de adoração, ele começou a formar o próprio lugar. Se eu não me engano, ele fez 2 bezerros de ouro, começou a instituir por sacerdotes pessoas que não tinham nada a ver com a tribo de Levi, começou a adorar deuses estranhos e fazer tudo o contrário. E isso não parou nele. Desse reinado vem depois Acabe, que nós conhecemos bem a história, e outros reis, um pior que o outro, um mais distante de Deus que o outro. E esses reis desviavam também o povo. Tudo por quê? Roboão ouviu conselhos errados. Gerações e gerações e gerações pagaram um preço. Quer ver outro conselho errado? A Bíblia declara um episódio onde Sara fala a Abraão um conselho. E naquele momento Deus declara a Abraão: Abraão, dê ouvidos à tua mulher, despece Agar, eu vou cuidar dela e do teu filho. Abraão então obedeceu. Naquele momento Sara foi sábia, mas aquele problema foi gerado porque Sara, em um outro momento, não confiando nas promessas de Deus, deu um conselho totalmente errado ao teu marido: deite-se com Agar e tenha filhos com ela. E esse erro de Abraão ouvir o conselho de Sara, Abraão que tinha escutado do próprio Deus que sairia da sua descendência no teu casamento com Sara, o filho, tem mortes até os dias de hoje, onde o Irã e Israel estão guerreando. Irã, descendentes de Ismael; Israel, descendentes de Isaac, até hoje fazem guerra por causa daquelas terras. Até hoje tem sangue derramado por causa de um conselho errado. Um conselho errado, irmãos. Será que não tinha ninguém para aconselhar Davi, para falar: Davi, não tome Betseba, é mulher casada? Cadê os conselheiros do rei para falar: Davi, o marido dela, Urias, é um bom homem, é um bom soldado, é fiel ao teu reinado, não faça isso, Davi? Conselheiros, irmãos, nós temos que ter, mas nós temos que filtrar quem são os nossos conselheiros, amém? Já estou encerrando. 1 Coríntios 15:33: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Olha que interessante, geralmente a gente ouve as más companhias, mas aqui está falando as más conversações. Você não consagrar os teus ouvidos corrompem os bons costumes. Provérbios 12:15: o caminho do insensato é reto aos seus próprios olhos. Então Davi olhou aquela insensatez com a qual ele estava agindo, mas aos seus próprios olhos estava certo. O que faltou para Davi? Mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. Faltou um conselheiro sábio ali. Onde estava Aitofel, se eu não me engano, que era parente de Betseba, né? Que era conselheiro de Davi, e que se sentiu traído depois de tudo que Davi fez. Provérbios 19:20: ouve o conselho e recebe a correção, para que no fim sejas sábio. 21: muitos propósitos há no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. Aonde nós vamos ouvir o conselho do Senhor? Tendo bons conselheiros cristãos, tendo pessoas sábias, pessoas entendidas da palavra de Deus, pessoas de oração, pessoas que carregam temor. Se aconselhe com esses. Se aconselhe com esses. Pessoas que na sua conduta demonstram que não adora só com os lábios, porque tem gente que tem muito entendimento de Bíblia, irmãos, mas o comportamento não diz nem o mínimo. Eu já tive com essas pessoas, eu conheço pessoas assim.
Inclusive, o primeiro mestre bíblico que eu tive não era crente, mas era muito entendido de Bíblia. Foi esse homem que me incentivou a começar a ler a Bíblia. Foi esse homem que foi meu primeiro mestre no ensino das Sagradas Letras. Porque eu percebi que ele sabia mais do que os padres que me orientavam. E ali eu passei a dar ouvidos àquilo que ele falava sobre a Bíblia. Mas sobre outras áreas da vida, irmãos, financeiro, casamento, criação de filho, tudo arrumado. Ele só podia me dar direções da palavra de Deus, porque ele conhecia a palavra de Deus, mas não aplicou nada na sua vida. E eu perdi esse amigo. E é uma pessoa que me faz falta. Às vezes eu me pego pensando nele. E ele também era um idoso. Olha o que a Bíblia fala sobre isso. Jó 12:12. Com os idosos está a sabedoria. Quer aprender algo? Senta com os idosos. Tem gente que não tem paciência de ouvir um idoso, né? Ah, meu avô, minha avó fica repetindo a mesma história o tempo todo. É ali que está o poço de sabedoria. Eu gosto muito de conversar com meu avô, com meu pai, com a minha mãe, porque eu sei que eles têm conselhos. Gostava muito de conversar com meu sogro, onde também ele me falava da vida, coisas que eu ainda não havia vivido, mas que ele viveu, e que talvez tomou uma decisão errada, e eu estava recebendo agora a escolha de tomar a decisão certa, fazer o contrário. Você pode aprender com o erro do outro. Você não precisa errar para aprender. Então ouça o conselho de pessoas sábias e você vai se tornar ainda mais sábio e vai acertar ainda mais os seus caminhos. Filtre bem quem são seus conselheiros em cada área da sua vida. É finança, tem que ser uma pessoa próspera. É casamento, tem que ser uma pessoa bem casada. É a criação dos filhos, você tem que olhar para os filhos dele e falar: não, esse sabe o que está falando. Dessa forma, irmãos, é mais difícil a gente dar cabeçada na vida. A gente vai ser mais assertivos nos nossos passos, amém? Aplauda ao nosso Senhor. Aí eu vou dar uma glória a Deus.